Numa época onde não existem homens, mas existem muitos dinossauros, um asteroide de 15 quilômetros de diâmetro entra em rota de colisão com a Terra. Os ancestrais humanos aparecem e os dinossauros já tinham sido todos extintos. Basicamente, essa é a história que nos foi contada pelos livros de evolução, os livros do MEC. Já parou para pensar que essa história pode estar errada? Quero dizer, e se existirem evidências que homens e dinossauros viveram juntos? Em todo o mundo, diferentes culturas têm histórias sobre dragões. Quando as histórias não são sobre dragões, são sobre criaturas que lembram répteis gigantes. Essas histórias não usavam o termo dinossauro, afinal, a palavra dinossauro foi inventada em 1841 por Sir Richard Owen. Deinos do grego terrível, mais sauros do grego lagarto ou réptil, formam a palavra dinossauro, lagarto terrível. Um detalhe, Owen era um ferrenho opositor da teoria da evolução de Darwin. Sabendo que a palavra dinossauro é nova, não vamos encontrá-la em histórias antigas de milhares de anos atrás. Antes de 1800, se alguém visse um réptil gigante, iria chamar essa criatura de monstro, serpente ou dragão, e não de dinossauro. Uma das histórias mais antigas sobre dragões é a de Gilgamesh. Gilgamesh matou uma enorme criatura semelhante a um dragão em uma floresta. O monstro tinha uma voz que parecia uma tempestade e cuspia fogo. Também foi descrito como tendo uma longa cauda e garras nas patas. Escritores antigos como o historiador grego Heródoto, Apolônio de Tiana e Marco Polo descreveram criaturas que parecem com os dinossauros reconstruídos nos museus de hoje. O naturalista do primeiro século, Plínio o Velho, registrou que os dragões da Etiópia eram frequentemente vistos com o pescoço torcido e entrelaçado. Esse tipo de comportamento está em obras de arte antigas, como na Paleta de Narmer, um artefato egípcio de mais de 5.000 anos. E também em um mosaico romano de pelo menos 2.000 anos. No Museu de Louvre, em Paris, um artefato da Mesopotâmia de mais de 5.000 anos mostra duas criaturas de pescoço longo. Alguns a chamam de dragão-cobra. Repare nas garras dos pés. Se você me perguntasse com que animal essas criaturas parecem, eu diria que um braquiossauro. Eles também tinham cauda, garras nos pés e pescoço longo. Uma vasilha de vinho na China, datada em 2.300 anos, mostra 4 animais de cauda e pescoço longo. Em 300 anos antes de Cristo, o rei Mórvidos dos Bretões foi morto por um monstro reptiliano, um dragão que o devorou. Segundo a história, esse dragão apareceu no mar da Irlanda e começou a devorar os habitantes da costa. Outro monarca, o filho de Mórvidos, o rei Peredurus, conseguiu matar o dragão. O poema épico Beowulf, escrito 500 anos depois de Cristo,
conta como Beowulf, da Escandinávia, matou um monstro chamado Grendel. Grendel era bípede e tinha 2 braços pequenos, um dos quais Beowulf arrancou. O poema diz que Grendel tinha uma mandíbula enorme e cheia de ossos. A descrição de Grendel lembra um T-Rex. Aos 88 anos, Beowulf morre ao tentar matar um réptil voador. No poema, a descrição desse réptil voador lembra um pterossauro. Outra história antiga e conhecida envolvendo dragões é a de Siegfried. Siegfried é uma história da mitologia nórdica. Nessa história, Siegfried matou um dragão chamado Fafnir. Existem muitas histórias antigas de dragões na Europa. Uma das mais famosas é a dos britânicos Rei Arthur e Lancelot. Lancelot, segundo as histórias, lutou com muitos gigantes e dragões. Talvez a história mais conhecida sobre dragões é a de São Jorge. Jorge encontrou uma pobre moça que lhe disse que sua cidade estava em sofrimento, pois lá existia um enorme dragão com um hálito venenoso que podia matar todas as pessoas da cidade e cuja pele não poderia ser perfurada nem por lança e nem por espada. Jorge mata o dragão. Note como diversos dinossauros são parecidos com a representação do dragão que Jorge matou. Na história de São Jorge, o dragão pedia sacrifícios e tinha uma boca que produzia veneno. Isso é interessante. Hoje, um animal chamado dragão de Komodo também produz veneno em sua boca e tem mau hálito. Seria o dragão de Komodo uma espécie de descendente das antigas histórias sobre dragões? De qualquer forma, São Jorge foi tão influente que se tornou padroeiro da Inglaterra e de Portugal. O dragão foi usado na bandeira e brasão de muitos exércitos. Por exemplo, o país de Gales tem um dragão em sua bandeira. A bandeira do país asiático Butão também tem um dragão. A cruz na bandeira da Inglaterra é a cruz de São Jorge. O brasão de armas do Reino de Portugal tem 2 dragões. O brasão de armas da cidade de Londres também tem 2 dragões. Muitos impérios e reis usaram dragões em suas bandeiras. O dragão estava nas bandeiras da Grã-Bretanha, tendo sido instituída por Uther Pendragon, o pai do rei Arthur. Na China, o dragão já apareceu como símbolo nacional e insígnia da família real. O dragão era a bandeira da China até a fundação da República da China em 1911. Por que os orientais têm tanto fascínio com os dragões? Por que existem tantas histórias de dragões na Europa medieval? Será que é porque dragões realmente existiram? Ou melhor, os dragões seriam, na verdade, dinossauros? Parece que sim. Existem várias gravuras e pinturas em rocha feitas por nativos americanos há cerca de 2000 anos atrás. Essa é bem interessante, me parece um dinossauro, um saurópode. Os evolucionistas disseram que isso é só uma mancha de lama. A lama escorreu e formou o desenho das patas. Parece piada, né? Não é. Os evolucionistas realmente falaram isso.
Os evolucionistas não poderiam aceitar que essa imagem de dinossauro talhado na rocha foi feita por um homem na chamada Idade da Pedra. Afinal, segundo o evolucionismo, os homens não podem ter visto dinossauros que foram extintos há supostos 65 milhões de anos. Curiosamente, nessa mesma região, existem pegadas fossilizadas de dinossauros. Absolutamente incrível. Para quem está atento e já sabe que o evolucionismo é uma ciência enviesada e corrupta, essa pintura representa uma possibilidade real da coexistência dos nativos americanos com dinossauros. Existe uma escultura de cerca de 2.000 anos que é uma clara representação de um dragão cuspindo fogo. As pessoas até apelidaram de Puff o dragão mágico. Os evolucionistas dirão que essas figuras são apenas representações feitas por homens que acreditavam em lendas e mitos. Mas será mesmo? As tribos nativas representavam nas rochas animais cotidianos que viram e caçaram. Por que elas pintariam junto desses animais reais uma criatura mitológica? Não faz sentido. Curiosamente, a Bíblia menciona figuras que parecem um dragão cuspidor de fogo. Para o interior de uma terra de dificuldade e angústia, de onde vem o leão velho e o jovem, a víbora e a flamejante serpente voadora. Isso me parece um dragão. Lembre-se, a palavra dinossauro não existia na época que o livro de Isaías foi escrito. Então, para falar sobre dinossauros, o termo utilizado era a palavra serpente. Dragões e serpentes voadoras são retratados em culturas de todo o mundo. Do ponto de vista da antropologia evolucionária, é estranhíssimo. Afinal, os dinossauros teriam sido extintos há 65 milhões de anos e o homem só teria surgido nos últimos 6 milhões de anos. Histórias de dragões, quero dizer, dinossauros, vindo de culturas de 2.000 a 5.000 anos atrás, é um pesadelo para a escala de tempo evolutiva de milhões de anos. Na margem do rio Kennebec está uma escultura de um dragão com uma cauda de flecha, chifres, cabeça, patas e forma de serpente. Acredita-se que essa escultura tenha cerca de 2.000 anos. Os evolucionistas dirão que isso é só uma representação de uma criatura mitológica. Curiosamente, nessa mesma rocha foram feitas representações de animais como patos, alces, castores e cães. Por acaso, esses animais são mitológicos? Claro que não. Da mesma forma, o dragão estava sendo visto e, ao mesmo tempo, sendo pintado e esculpido em rochas por aí. Quem esqueceria de uma experiência com dinossauros? Se possível, o homem compartilharia essa experiência com outras pessoas. A gravura na própria rocha deve representar uma criatura que realmente foi vista, mas que com o tempo se tornou uma lenda. À medida que o tempo passava, essas criaturas se tornavam mais raras. Elementos fabulosos e místicos foram adicionados nas histórias, de modo que, hoje, o dragão é visto como uma fantasia. Existem várias esculturas de monstros marinhos datados de cerca de 2.000 anos numa região do Canadá. Algumas das esculturas são chamadas de lobos do mar, pois têm um corpo de serpente e cabeça de lobo. Esse é um desenho da Idade da Pedra. Algumas pessoas associaram ele com um dinossauro terópode.
Em 600 anos antes de Cristo, sob o reinado do rei Nabucodonosor, um artista babilônico foi contratado para moldar relevos de animais no portão de Ishtar. Um dos animais pintados nesse portão parece um dragão de pescoço longo, talvez um saurópode. Esse é um pote persa de bronze fabricado 1000 anos depois de Cristo. Nele, você pode ver um dragão que parece um dinossauro. Os persas tinham muitos mitos sobre dragões. Os povos Dayak e Sumatra na Indonésia são milenares e produziram várias peças de arte com criaturas de cauda e pescoço longo, com uma crista na cabeça. Essa arte está no Museu de Budapeste e mostra uma criatura parecida com um dinossauro ao lado de homens que estão caçando o dinossauro. Esse é um artefato chinês, provavelmente da dinastia Han, 200 anos antes de Cristo. Ele apresenta várias características de dinossauros: pés tridáctilos, a postura do metatarso, crista na cabeça, pescoço e caudas longos. Parece um oviraptor. Em Girifalco, no sul da Itália, centenas de artefatos antigos de uma civilização pré-grega foram encontrados. Parece um dinossauro, o estegossauro. Uma peça egípcia, datada de cerca de 1750 anos antes de Cristo, mostra uma criatura de pescoço longo. Parece um saurópode. Esse mosaico tem cerca de 2000 anos. Ele está no sul de Roma. Homens estão caçando um animal parecido com um dinossauro. Ao lado do animal está escrito em grego Crocodilo pardalis, que significa crocodilo leopardo. Os homens estavam caçando um animal réptil que era tão rápido quanto um leopardo. Que animal é esse? Poderia ser um velociraptor. O velociraptor era um dinossauro leve e rápido. Samuel Hubbard, curador de arqueologia do Museu de Auckland, visitou uma área do Grand Canyon. Ele é evolucionista e ficou surpreso com a descoberta. Uma figura talhada em arenito, alta e com uma cauda longa. Hubbard, mesmo sendo evolucionista, disse que aquele desenho era de um dinossauro. O fato de algum homem pré-histórico ter feito um pictograma de um dinossauro nas paredes deste cânion perturba completamente todas as nossas teorias sobre a antiguidade do homem. Fatos são coisas inflexíveis e imutáveis. Se as teorias não combinam com os fatos, então as teorias devem mudar. Os fatos permanecem. Aqui estão algumas pedras de Ica da cultura Nazca, aproximadamente 200 anos depois de Cristo. Nelas você pode ver criaturas reptilianas com pescoço longo. Lembram fortemente dinossauros. Embora algumas pedras de Ica fraudulentas tenham sido fabricadas nos últimos anos, várias pedras com desenhos de dinossauros foram encontradas em escavações de tumbas por arqueólogos experientes. Dinossauros também foram encontrados em outras cerâmicas dessa mesma região peruana. Elas mostram dinossauros menos estilizados e mais realistas. Nessa mesma região existem geoglifos de criaturas que parecem dinossauros. Esse é um artefato de Tiwanaku, um sítio arqueológico pré-colombiano na Bolívia. O vaso retrata um duelo entre dois dinossauros e acredita-se que ele foi feito há
há 1500 anos. Essas descobertas estão escritas no livro Mystery in Ancabaru, escrito pelo paleontólogo Charles Hapgood. Ele foi contratado pelo governo do México para dizer se essas esculturas de cerâmica eram autênticas e tinham mesmo milhares de anos. O paleontólogo validou a antiguidade das esculturas. No livro, ele escreve: é uma representação absolutamente perfeita do Brachiosaurus, conhecido apenas na África Oriental e na América do Norte. Existem vários esboços dos esqueletos na literatura padrão, mas apenas uma reconstrução baseada na carne que eu já vi. Nos museus, a reconstrução dos dinossauros é baseada nos esqueletos, mas essa foi uma reconstrução baseada em carne. Existem muitos artefatos milenares que parecem representações de dinossauros. Isso é incrível, não? Como o homem antigo poderia ter representado um animal que ele nunca viu? Não poderia. Essas representações existem porque o homem viu dinossauros. João Damasceno foi um pensador. Ele é considerado o último pai da Igreja pela Igreja Ortodoxa. A Igreja Católica o considera um doutor da Igreja. Ele viveu 600 anos depois de Cristo. João Damasceno escreveu um livro com o título Sobre Dragões e Fantasmas. No livro, Damasceno diz: algumas pessoas afirmam que os dragões podem tanto assumir a forma humana quanto se transformar em serpentes, às vezes pequenas, às vezes enormes, com comprimento e tamanho corporal diferentes. E às vezes, tendo se transformado em pessoas, eles começam a se associar com elas, parecem roubar mulheres e se associar com elas. Damasceno obviamente não acreditava nessas histórias, ele combatia fábulas e misticismos. Ele continua: então nós perguntaríamos quantos seres inteligentes Deus criou. E se eles não souberem a resposta, nós responderemos: 2, quero dizer, anjos e humanos. Mas se um dragão mudasse sua forma, tornando-se em um momento uma serpente, em outro um homem, segue-se claramente que os dragões são seres inteligentes que excedem grandemente os homens, o que nunca foi verdade e nunca será. Apesar de Damasceno não acreditar nas fábulas envolvendo dragões, ele acreditava em um animal chamado dragão. Não estou dizendo a você, afinal, que não existem dragões. Dragões existem, mas são serpentes, nascidas de outras serpentes. Quando recém-nascidos e jovens, eles são pequenos, mas quando crescem e amadurecem, tornam-se grandes e gordos, de modo que excedem as outras serpentes em comprimento e tamanho. Dizem que eles crescem mais de 14 metros. Quanto à sua espessura, eles se tornam tão grossos quanto um tronco enorme.
Alguém na antiguidade como João Damasceno falando sobre a existência de dragões é absolutamente incrível. Damasceno não era um louco, muito menos burro. Estamos falando de um doutor da igreja que escreveu diversas obras na teologia, astronomia e até música. Alguns até o comparam com Aristóteles e Pitágoras. Um relato de um estudioso como Damasceno não pode ser ignorado. Damasceno menciona também uma história de dragão escrita pelo historiador romano Dião Cássio. Dião, o romano, que escreveu a história do Império Romano e da República, relata o seguinte: um dia, quando Régulo, um cônsul romano, estava lutando contra Cartago, um dragão subitamente se levantou e se acomodou atrás do exército romano. Os romanos o mataram por ordem de Régulos e enviaram a pele ao Senado romano. Quando a pele do dragão, como diz Dião, foi medida por ordem do Senado, aconteceu ter surpreendentemente 36 metros de comprimento e a espessura se ajustava ao comprimento. Parece improvável que João Damasceno e o historiador romano Dião Cássio tivessem inventado uma mentira sobre uma luta contra dragão e citando ao mesmo tempo o Senado romano. No livro, Damasceno também diz que existe um tipo de dragão com barba. Este dragão é um tipo de besta, como o resto dos animais. Ele tem uma barba de cabra e um chifre na nuca. Seus olhos são grandes e dourados. Alguns dinossauros podem ter tido uma estrutura parecida com a de um lagarto chamado Pogona, que também é conhecido como dragão barbudo. A barba do dragão que Damasceno menciona pode ter sido, na verdade, apenas uma protuberância. A protuberância é feita de tecido mole, sem nenhum osso, e por isso não vemos fósseis de dinossauros com ela. Enfim, a barba dos dragões nas histórias eram apenas protuberâncias de carne, assim como vemos nos lagartos. O calendário chinês está associado com o chamado zodíaco chinês. Cada ano novo chinês é atribuído a um animal. No total, são 12 animais numa sequência exata, em um ciclo de 12 anos, sempre na mesma ordem. Por exemplo, no zodíaco chinês, 2020 foi o ano do rato e 2021 é o ano do boi. 2024, o ano do dragão. Uma questão intrigante é que entre os 12 animais do zodíaco chinês, 11 ainda estão vivos. O único que não está mais vivo é o dragão. Por que os chineses inventariam um calendário com 11 animais reais e um falso? Não faz sentido. O zodíaco chinês tem o dragão como animal porque os dragões eram criaturas que muitos chineses viram no passado. Apesar dos dinossauros terem sido extintos, eles ainda estão presentes no calendário chinês sob a forma de dragão. Como dinossauros carnívoros e violentos poderiam coexistir com o homem? As pessoas pensam em dinossauros como animais ferozes e perigosos. Essa mentalidade veio dos filmes. Mas acontece que os dinossauros, em sua grande maioria, eram herbívoros. Existem vários tipos de dinossauros e a maioria deles não apresentariam perigo para o homem. Pesquisas recentes até dizem que os dinossauros que eram considerados carnívoros são, na verdade, herbívoros. Além disso,
Hoje, o homem coexiste com muitos animais carnívoros e violentos. Você está se sentindo ameaçado por eles agora? Mesmo dinossauros carnívoros, que eram poucos, não poderiam oferecer uma ameaça à espécie humana como um todo. Richard Bell foi um bispo inglês no século XV. Ele morreu em 1496. Em sua tumba há desenhos de vários animais reais: peixe, morcego, pássaro, cachorro, porco, nada demais. Só que algumas gravuras chamam atenção. Em uma das gravuras existe uma semelhança absurda com saurópodes, dinossauros de pescoço longo. Até espinhos na cauda foram desenhados. Muitos dinossauros têm espinhos na cauda. Como isso é possível? A tumba do bispo foi selada e decorada 300 anos antes dos ossos de dinossauros serem sistematicamente encontrados. Nessa época, a palavra dinossauro nem existia. Como é possível que uma gravura de dinossauro tão detalhada fosse feita na tumba? Essas criaturas de pescoço e cauda longa estavam sendo vistas, mesmo no século XV. O dinossauro Dracorex se parece muito com um dragão ocidental. Ele se parece tanto com um típico dragão que foi nomeado de dragão-rei. Aí está um animal que viveu no passado e que era parecidíssimo com um dragão. É possível que as lendas sobre dragões sejam memórias distorcidas de quando as pessoas viviam com dinossauros, tipo o Dracorex. Se as experiências históricas não são escritas, mas passadas oralmente de geração a geração, fantasias aparecem. O padrão, ao longo do tempo, é que a experiência se torna memória, a memória se torna lenda e a lenda se torna mito. Na Bíblia, existe um animal descrito como Leviatã, uma criatura marinha parecida com um dragão. Naquele dia, o Senhor, com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa. Matará no mar a serpente aquática. Na tradução da Bíblia King James do ano 1611, o termo dragão é usado mais de 20 vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Ezequiel, o faraó, rei do Egito, foi comparado com um dragão. Fala e diz: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Os tradutores da King James não se sentiram desconfortáveis com a palavra dragão. Eles estavam felizes em usar o termo dragão, pois entendiam que essa palavra era fiel ao texto bíblico e representava uma criatura real e não mítica. A palavra dragão só passou a ser associada com criaturas mitológicas depois que a palavra dinossauro foi inventada em 1841. Nos capítulos 38 e 39 do livro de Jó, existe uma passagem sobre a criação que menciona 12 animais reais: o leão, o corvo, cabras selvagens, a gazela, jumentos selvagens, bois selvagens, pavões, avestruzes, cavalos, gafanhotos, falcões e a águia. Em seguida, 2 outros animais são mencionados: o behemote e o leviatã. São animais enormes e misteriosos,
cuja descrição e características não correspondem a nenhum outro animal vivo conhecido hoje. Quem consegue arrancar sua capa externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea? Quem ousa abrir as portas da sua boca, cercada com seus dentes temíveis? Isso me parece a descrição de um dinossauro. Suas costas possuem fileiras de escudos firmemente unidos. Estão tão interligados que é impossível separá-los. Tições saem da sua boca, fagulhas de fogo estalam. Das suas narinas sai fumaça como da panela fervente sobre fogueira de juncos. Seu sopro faz o carvão pegar fogo e da sua boca saltam chamas. Da sua boca saem chamas. Você conhece algum animal em que sai chamas da boca? Sim, conheço. Os dragões. Nas tradições de todas as partes do mundo, os dragões exalavam fogo e saíam faíscas de sua boca. Isso parece muito estranho para nós, certo? Que outro animal faz algo tão extraordinário? Bem, existem vários. Certos insetos podem emitir luz ou fogo. Um exemplo é o vagalume. E até mesmo peixes emitem luz. Outro exemplo é o besouro bombardeiro, que através de misturas químicas lança uma explosão de jato quente de até 100 graus Celsius. O que quero dizer é que tudo o que temos dos dinossauros hoje são fósseis, ossos. Não temos como saber se algum dinossauro tinha a capacidade de lançar faíscas pela boca. Apesar disso, podemos bolar algumas ideias. Foram escavados fósseis de sauros que apresentam uma estranha protuberância, uma cavidade interna no topo da cabeça. É concebível que isso pudesse ter servido como uma espécie de câmara de mistura de gases combustíveis, um processo parecido do que acontece com o besouro bombardeiro. Os gases expelidos pelo dragão iriam inflamar em um ambiente cheio de oxigênio. Não seria necessário que todo tipo de dinossauro tivesse essa capacidade. Apenas alguns dinossauros que expelissem fogo seriam suficientes para criar lendas e mitos que cercam os dragões. Esperar vencê-lo é ilusão, só vê-lo já é assustador. Você consegue pescar com o anzol o Leviatã ou prender sua língua com uma corda? Assim é este mar grande e amplo, onde há inúmeros seres rastejantes, animais pequenos e grandes. Ali vão os navios, lá está aquele Leviatã, a quem tu fizeste para brincar com ele. A Bíblia menciona dragões porque eles realmente coexistiram com os homens. Contemplas agora o Behemoth que eu fiz contigo, que come capim como o boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Eis que um rio